E é verdade, porque mexeu naquilo que é prático. Então, você teve também, de acordo, eu acho, isso daí é bom que não é o meu setor, a Heloísa que fez sociologia, então ela tem uma visão mais completa disso, mas eu acho que isso acontece. Então, na época, muita gente dizia assim, não, eu não sabia disso, eu não me envolvia com isso, até não era intencionalmente, nem por omissão, é que não existiam na cidade condições culturais para esse envolvimento, coisa que eu acho também que porque quando houve o período assim de revolução, ficou de prontidão, tiro de guerra, tudo isso, mas não tinha de prontidão para quê? Quem que estava armado fazendo alguma coisa? Então, o próprio, acho, dirigente do tiro de guerra deve ter percebido isso. A senhora estava descrevendo 3 grupos políticos organizados. Grupo político organizado. Grupo aqui na cidade, você tinha assim, janista e demarista, era a mesma coisa que quem torce para o Corinthians e para o São Paulo, quando em tempo de jogo, eram torcidas organizadas. Eu tinha, por exemplo, eu morava numa rua, tinha uma colega... Que rua a senhora morava? Eu morava na rua Antônio Afonso, na parte antiga. Então, ela era demarista roxa. Quando começou o janismo, se você queria que ela ficasse roxa de raiva, era só você dizer que o Jânio vai ganhar, aquela coisa, é como se fosse torcer para algum time. Depois, com o regime militar, com a Revolução, a coisa foi ideológica, teve diretas já, tanto que você vê, quando foi no tempo do Collor, houve toda aquela passeata, ele caiu, agora tem tanta corrupção, tanta coisa, não há mais esse entusiasmo para isso, porque a coisa já virou assim mais na parte, essa mudança cultural. Então, eu acho assim, interessante para essa parte, seria, vamos dizer, a Heloísa, ela tem assim, uma formação melhor, porque ela fez sociologia na USP, então ela tem... E, além desses 2 grupos, a nível de manifestação da sociedade civil, a senhora observava alguma coisa, como cidadã mesmo? A senhora observava algum movimento ou não? Não. Você além do movimento contra o avanço do comunismo? Não, além do movimento do avanço do comunismo, a única coisa que você notou assim, de movimento que foi desse outro grupo, que era esse grupo da chácara, e mais alguns, então, que você notou, por exemplo, florescer o teatro para criança, que foi com o Simplício, com a Rita, com esse pessoal. Foi o Chagas e Silva e o Simplício tinham um troféu jacaré que era entregue naquele tempo. O pessoal frequentava cinemas, então no cinema se fazia a entrega do troféu jacaré para quem tinha se sobressaído, por exemplo, assim, assim artisticamente, que tenha culturalmente, então, que tinha se destacado na cidade, então entregavam um troféu que era chamado Troféu Jacaré. E depois, como tudo, acabou o Troféu Jacaré, o teatro agora parece que estão assim, fazendo alguma coisa, sempre... A senhora percebe um período de lacuna absoluta na existência dessas atividades? Quando a senhora disse, o teatro acabou... Não, houve porque você tem que ter... É como se você um bolo. Você vai fazer um bolo, põe todos os ingredientes, não põe fermento. O que acontece? Então, tinha... Para que essas coisas acontecessem, era preciso ter aquele fermento, quer dizer, era um pequeno núcleo que vamos dizer, que fosse no todo, nessa dinâmica, o fermento da coisa. Eu acho que é bem por aí. Então, de uma maneira que eu achava extraordinária maneira, essa maneira que eu custei para aprender, que só foi com o tempo, com o envelhecimento, tudo,
era a maneira de duas pessoas agirem. Desse senhor, que eu falei, seu Cornélio, e do Simplício. Porque o Simplício ele podia ter todas as oposições, ele mantinha a tranquilidade. E eu tendo, por exemplo, assim, eu acho que já uma descendência toda italiana, eu já não conseguia isso, sabe, isso, as coisas, eu sou ansiosa. Eu tinha uma ansiedade, um negócio, uma impulsividade que tinha que trabalhar muito. Então, até, por exemplo, ele enfrentava, às vezes, umas oposições grandes e ele, vamos dizer, ele mantinha uma unidade de. A senhora lembra da posição do professor Simplício com relação ao prédio do Antônio Afonso? Alguma manifestação dele? Não existia condição. Não existia condição. O problema ficou, não existia condição disso. Porque seria assim, se ele não teria, sabe por quê? Porque daí você teria que assumir uma posição assim, ou a favor do prefeito, ou a favor da diretora, entende? Ele se transformou, o caso se transformou numa questão pessoal. E quando você, se o caso, Mas ali não se tratava de uma polêmica em torno de preservar. Não existia nem essa concepção de polêmica entre botar abaixo o prédio. Não. Era a instituição que representava algo que era opositor ao que o prefeito da época gostaria que fosse. E uma vez que, vamos dizer, porque a questão, por isso que eles ficam reticentes. Porque a questão, no fundo, se fosse uma outra pessoa ligada ao prefeito, talvez ele tivesse concordado, fizesse só beiral, não dissesse. Porque veja, ele já tinha aceitado aquilo que o problema das bolsas de estudo, porque as bolsas de estudo teve uns lances. Isso dependia do orçamento da prefeitura, dizer tem recurso ou não para dar as bolsas. Então, ele dizia, não, mas como que o outro teve tanto recurso, não teria isso, entende? Então, estava sendo levado por essa parte. Quando entrou esse outro senhor que tinha sido professor, que ele falou, nem que seja a última coisa que eu tenho, então a bolsa de estudo não teve jeito, ele era o chefe de gabinete do homem. Que era o senhor? O senhor Zé Canetieri. Então ele foi lá e ele garantiu todas as bolsas dos alunos. Outras instituições, quando estava, o problema era de colocar os alunos, da coisa, era da direção da mantenedora. Então não tinha, você sabe, não dava espaço. Porque se fosse, por exemplo, o prédio considerado um valor histórico, mas ninguém tinha essa consciência disso. O professor Simplício nunca chegou a conversar com a senhora sobre isso? De modo pessoal, não dava. Sobre o contexto dos outros prédios, de outros imóveis que hoje são considerados dentro dessa possibilidade de preservar como patrimônio, existia algum interesse em alguns outros prédios, em algumas outras, por referências históricas? Não, o interesse com patrimônio, assim, isso eu acho interessante você conversar, passou a ser, esse interesse passou a ser considerado depois da atividade histórica do Bene como historiador, depois, vamos dizer, do trabalho do pessoal do Osmar ligado ao museu, porque também o que ocorre, por exemplo, alguns próprios, que eles foram tombados pelo Condefá, eles acabaram caindo, porque daí ficou sem conservação, sem manutenção. Então,